Rafael, vai que é tua. Aê, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa madrugada. Boa madrugada. Vai depender aí da hora que vocês vão assistir. Estamos aqui, eu e a Elipse. Oiê. Oiê. Eu, a Lua Silva. A gente vai começar aí o nosso podcast. Novinho em folha. Saindo da gaveta hoje. E da aí, gaveta do armário. Da gaveta do armário. E hoje a gente vai começar uma nova temporada, né? Uma nova temporada, não diria uma nova temporada. Seria É um projeto novo. Um projeto novo. É que minha cabeça... Eu ainda não virei uma chave, sabe? Tá tudo bem. Então, ainda não virei uma chave. Então, a gente começou aí com esse projeto, Possibilité Podcast. E o nosso objetivo aí é trazer assuntos de uma maneira... assuntos do cotidiano, né? Hoje vai ser um tema maravilhoso. A gente pretende aí quebra de barreiras, quebra de tabus, desmistificar muitos temas aí que estão latentes na sociedade. Hoje estamos aqui com a minha querida companheira. Se apresente. Mentira. Eu, de certa forma, sou uma carinha um pouquinho conhecida, né? Lua Silva, virei uma chavinha, venho de um podcast aí antigo. Você já é podcaster, Já sou né? podcaster, já sou aí da casa. Então, se apresente. Lembra quando a gente falou assim, que a gente ficou pensando assim, né? Quando a gente cria conteúdo... Que saco, né? Toda hora eu vou me apresentar, as pessoas já sabem quem sou eu, né? Mas tem muita gente que não sabe. Então, dá licença. Vai lá, principalmente... Vai lá, dá licença. Meu nome é Maria Fernanda, o vulgo Elipse Chant. Eu canto rap, eu sou dramaturga e estudante de teatro. O resto vocês vão conhecendo, porque vão me ver sempre, né? Já que até eu agora sou podcaster. Entrou pro rumo. Vamos já passar a bola aqui, ó. Tem a Stephanie, tem o James, por favor. Quem começa primeiro? Se apresente. Hoje, vocês estão em casa, tá? Obrigada pela confiança por vir aqui acreditar na gente. Obrigada. Fala, meus canábicos! Aê. Cheguei! É isso. Cara, obrigada aí pelo convite. Feliz demais. É a primeira vez, de fato, que eu estou participando, gravando podcast. É? Não, eu já participei de outros. Gente, mas eu achei que já tinha participado de outros. Mas não gravando, né? Sei. Assim, no estúdio, já... Né, todas as vezes que eu participei foram online e tal, assim. Não teve essa energia maravilhosa que eu tô sentindo aqui agora, sabe? Maravilhosa. Tem, né? E vai alinhando, né? E hoje Essa a gente energia. vai falar um pouquinho sobre cannabis, né? Que é um assunto sensacional e que precisa ser falado sempre, né? Porque, de fato, as pessoas ainda têm muito tabu, né? Ainda tem muitas dúvidas. E eu acho que a gente consegue, aos poucos, alinhar isso e mostrar para as pessoas que a cannabis é o futuro, não é? E vai ser ótimo falar um pouquinho sobre as minhas experiências aqui com vocês. Opa! E o James. Convidado especial, James. Bem-vindo. Salve, bem-vindo. Muitas graças. Eu, muito obrigado pelo convite, na verdade. A gente que agradece. Vim cair de paraquedas aqui. Nunca é de paraquedas. Nunca é. Mas assim, exato, porque... Eu trabalho com cannabis também, só que num outro campo da cannabis, né? Eu militei durante... Eu vou me apresentar antes, né? Eu sou o James Cava, eu sou químico e hoje eu trabalho com o Reaja, que é a minha empresa de testes colorimétricos para substâncias. A gente tem um teste para identificar, né, cannabis, THC, CBD principalmente, mas existem também outros testagens. Mas a minha origem vem do movimento ativista da Marcha da Maconha de Curitiba. Então, militei durante anos na marcha, até vir a fazer minha empresa depois, com outras coisas, mas sempre atuando na área de direitos humanos e redução de danos. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco mais sobre isso, a gente vai saber mais sobre a Stephanie também, sobre a história dela, é muito legal. E é isso, obrigado pelo convite, vamos mandar ver. Deixa eu bem-vindo. falar um negocinho. Por favor. Aqui eu posso falar, né? Aqui você pode falar.
Então, você tinha falado assim do título, né? Fê, qual que é o título que a gente vai escolher? Eu falei, poxa, a gente tem a descrição, mas qual que é o título? Bom, o título é Maconha, Medicina e Mitos, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos, né? Muito bom. Porque resumido é isso, né? É maconha, medicina Exato, e mitos, né? exato. Tem gente que não sabe nem o que significa a palavra cannabis, né? Verdade. Mas maconha todo mundo sabe o que é. Maconha todo mundo conhece. Seja Exatamente. pelo lado positivo ou negativo, né? De Exato. como é apresentado, né? Conta isso. pra gente, né, Lu? Stephanie, Quem é você? conta Como pra começou? nós. Quem é você? Quem é a Stephanie? Quem que é a Stephanie? Então, Como que é quem é a Stephanie? Como que você chegou, teve o conhecimento aí do cannabis? O que te motivou ao uso e hoje expandir? então. A Stephanie é enfermeira, né? É mãe e também é epilética, né? E tudo começa no pessoal, eu sempre falo isso, né? Porque muitas pessoas não defendem a planta ainda porque talvez elas não tenham entendido o quanto essa planta ela é fantástica, né? O quanto ela pode ajudar as pessoas, não somente ela mesma, né? Que tá aí, talvez não tenha nem contato com o conhecimento, com esse tipo de situação, né? Que, ai, meu pai, será que eu posso fazer o uso dessas substâncias? Tem pessoas que nem pesquisam sobre, então, assim, não tem como ter informação se a gente não pesquisa ou se alguém não chega pra gente pra contar, né? E em uma determinada época da minha vida, eu tava, assim, muito mal, né? Eu sou emergencista, eu trabalhava em hospital, né? A minha vida era uma loucura, com 2 filhos, e eu passei por um perrengue, né? E me divorciei e comecei a ter crises, né, mais pesadas, né? Algumas crises tônico-clônicas e eu já tinha crise de ausência, mas eu escondia no meu trabalho, eu não podia dizer que eu que eu era epilética, porque isso ia impactar na minha profissão, ia impactar no meu trabalho, nos meus colegas de trabalho, enfim. Então, às vezes eu me escondia, né, pra não demonstrar que eu estava tendo uma crise ali, né? As minhas crises eram crises silenciosas, né? Crise de ausência, então eu desconectava. E isso começou a ficar mais presente na minha vida, eu passei a tomar mais medicamento, comecei a ficar mais nervosa, então eu comecei a ter interações medicamentosas e aí juntava com estresse, ansiedade, eu comecei a ficar depressiva. Esses medicamentos, eles eram para epilepsia somente? Eram alguns medicamentos anticonvulsivantes, né? Então, assim, eu já tinha o costume de tomar alguns medicamentos para justamente essa crise não aparecer, né? Assim, com a frequência que poderia. Mas o estresse, ele desencadeia isso. Então, eu estava muito ansiosa, muito estressada. Emergencista. Era uma loucura, minha vida era uma loucura. E, assim, meus 2 filhos morando comigo, até um dia que poderia acontecer um acidente, né? Mas não aconteceu. Eu estava descendo na garagem e o carro, eu tinha colocado o carro assim na descida, né? Porque era uma montanhazinha assim para descer e lá embaixo abria um portão, né? Como a gente fala, uma lombada. Uma lombada, né? Era Uma descida, uma montanha gigante, porque era muito alto, né? Então, Sei. e eu sentia a sensação que só um epilético sabe o que é. Meu essa pai sensação. já teve mais crises. Olha só. E aí, foi ali naquele momento que eu percebi que eu não tinha como, né, criar meus filhos daquela forma, né? Eu levando pra escola, voltando, andando de carro e estressado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Se nem os medicamentos que eu tô tomando tá me ajudando. O que é que eu faço? Né? Eu comecei a pesquisar incansavelmente o que é que eu poderia colocar no lugar desses medicamentos que eu estava fazendo uso. Sei. Até que eu caí num artigo, né? Isso meados de 2016. Que eu caí num artigo, assim, falando sobre a planta mais antiga, né? Que fazia medicamento para epilepsia, né? Para crises convulsivas. E aí eu fiquei impressionada, porque eu disse, como assim? Como assim? Peraí. Quer dizer, se eu não pesquisar, eu não vou saber, sabe? E aí foi aí onde tudo começou, onde a chave girou, né? E eu disse, não, eu vou fazer o teste. Aí eu comprei uma quantidade de planta, fiz o uso fumado por um tempo, para eu testar, né? Tirei, desmamei
os meus medicamentos e Isso fiquei... por conta própria? Por conta própria, sem contar pra ninguém, né? E aí, durante 3 meses, eu não tive nenhuma crise. Eu disse, né, não tô acreditando. Se eu tava tomando remédio, não tava adiantando. E eu ficava mais calma, eu ficava mais tranquila, eu conseguia fazer as minhas atividades. Mas eu ficava pensando, nossa, eu tô fazendo uso de uma planta que, sabe? Meu Deus, isso pode me prejudicar lá na frente. Será que eu tô fazendo certo? Aí eu fui e contei pro meu neuro. Meu neuro não sabia nada sobre. Disse pra mim, olha, então, na faculdade a gente fez o uso dessa substância e foi horrível, foi uma sensação, assim, muito ruim. Aí ele abriu a gaveta, ia pegar remédio pra mim, eu disse, não, eu não vou tomar mais isso. Desculpa, mas todos os medicamentos que a gente vem tomando, esse tratamento, pra mim, já não tá dando certo. E esse aqui tá dando. E o senhor não tem como me explicar isso, o senhor não sabe me dizer sobre, tudo bem, não se preocupe não. Eu volto aqui um dia pra contar pro senhor. E daí foi que eu decidi mudar minha vida, né? Vendi meu carro, aluguei o meu apartamento e me mandei pro Canadá. Você investiu, né? E aí fui pro Canadá. Queria eu, né? Naquela época, ter estudado no Canadá, mas era muito caro, né? Eram $15 mil só pra você iniciar uma faculdade lá. E foi logo quando abriu o mercado, né? Da cannabis recreativa, medicinal, né? E aí, eu peguei, né? E fui nessa função. Aí, trabalhei lá numa multinacional americana e observei o mercado, vi que, nossa, meu Deus do céu, aqui é totalmente diferente do Brasil. Todo mundo já sabia, todo mundo já estava fazendo uso do óleo, todo mundo já sabia o conhecimento sobre o sistema endocannabinoide. E eu, cara, então, né? Por que no Brasil tem que ser da forma que é, né? As pessoas não têm um conhecimento, têm preconceito. Por que aqui é diferente? Qual a diferença, né, do nosso povo para os canadenses, um exemplo, né, para os americanos? E eu não conseguia ver essa diferença. Por quê? Porque a gente também tem várias possibilidades e a gente também tem muitas pessoas doentes no Brasil. Então, isso me revoltava. E aí, eu vi que eu não tinha condições de estudar lá no Canadá, não tinha grana para investir nisso. Aí, estava trabalhando e aí resolvi ir para o Cannabis College, que é um centro de informação sobre cannabis que fica localizado na cidade de Amsterdã, na Holanda, né? Então, eu peguei a grana que eu tinha, que eu tava lá naquela época, e disse, nossa, vou comprar minha passagem, vou embora, vou tentar, né? Porque eles tinham dito pra mim, olha, se você vier, a gente te acolhe aqui, mas assim, a distância, a gente não tem como lhe dar um suporte e tal, você tem que estar aqui pra poder fazer a coisa acontecer. E aí, quando eu cheguei lá, fui super acolhida pelo pessoal, eu trabalhava durante o dia, né? Prestava serviço para o Cannabis College durante o dia e durante o final da tarde para a noite a gente tinha aulas, né? Para poder também atender o público e também tirar dúvidas das pessoas, né? Porque por ser um centro de informação sobre cannabis, a gente tem que aprender para poder também ensinar e é assim que funciona de fato, né? A gente consegue aprender muito mais ensinando para outras pessoas. Então, eu tinha acesso a livros, eu tinha acesso a muitos textos, assim, antigos e materiais feitos com cânhamo. Então, eu prestava um serviço também para o Museu da Cannabis, que ficava do lado, né? Museu do Hash. E, assim, foi uma experiência sensacional e foi onde tudo começou a se expandir, né? E eu ficava mais revoltada ainda, porque você olhar e dizer, poxa, Brasil precisa muito desse conhecimento, precisa muito disso aqui e não tem ninguém falando sobre isso, mas não. Eu sabia que no Brasil tinha outros movimentos, né? Mas eu não achava que eu tinha a possibilidade de estar nele sem ter o conhecimento científico da coisa. Então, eu fui buscar esse conhecimento e aí fiz os cursos, né? Trabalhava lá no Cannabis College até que eles me resolveram, né? Me chamar para fazer parte da equipe medicinal, né? Olha, Stephanie, você está pronta, né? A gente quer que você trabalhe aqui com a gente. Nossa, que da hora. Foi muito legal isso, assim. Você gostou, lógico, né? Lógico, ainda. Que boa, nossa. Entrou de aluna, estava sendo chamada para... Então, entendeu? Já estava envolvidona. Sabe? Foi muito, assim, importante para mim isso, porque nossa... É que dá pra ver, assim, o brilho no olhar, sabe? De realizações. É bom isso, né? Só que tudo estava acontecendo bem, né? Eu tinha que trabalhar, né? Eu fazia faxina nessa época, porque eu não tinha como trabalhar com enfermagem na Holanda. É bem diferente, né?
Os parâmetros? Os parâmetros, na verdade, Tem não que é ter nem isso. certificação, Tem que ter prova tudo. internacional, tem uma que ter burocracia. É uma burocracia muito grande, não tinha como fazer isso, eu não tinha tempo para isso. Pra exercer a profissão lá, né, Lu? Não tinha como. É isso que vocês estão falando. Isso. Não tinha como, né? Então, aí eu tive que entrar no mercado da faxina, que também foi um mercado muito interessante, né? As pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam aqui no Brasil isso, mas lá eles valorizam muito e pagam bem. Então, eu comecei a empreender lá também, né? Fazia algumas faxinas e botava outras meninas para fazer faxina e pagava a hora das meninas, porque eu tinha que estudar. Ela já foi empreendendo, ela foi para estudar. Já criou uma rede de trabalho, precisou trabalhar, já montou ali um meio de empreendedorismo e ali já fez fazer negócio. Mas fui ajudante também primeiro, né? Tive outras... eu tive ajuda, lógico, né? A gente não consegue nada sozinho. Gratidão aos meus amigos lá do Canadá, da Holanda, todo mundo contribuiu, assim, para que eu continuasse, que eu não parasse a missão, né? E pronto, e aí eles me chamaram para trabalhar. Só que eles disseram, olha, Stephanie, então, você tem que buscar sua documentação portuguesa, né? Porque eu tinha direito à documentação portuguesa, mas eu tinha que passar 3 meses, pelo menos, em Portugal, para conseguir essa residência e voltar para a Holanda. E aí, lá vai Stephanie, bota a mochila nas costas de novo e vai para Portugal, né? Cheguei em Portugal, comecei a trabalhar, que eu não consigo ficar parada. E comecei a trabalhar, mas aí veio a pandemia. E aí acabou, né? Aí meu sonho parecia que estava sendo destruído, sabe? E eu tava muito triste nessa época, porque eu tava com muita saudade dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, né? Rafik e Said. E os meninos ficaram no Brasil com meu ex-marido e a esposa. E aí eu ficava pensando, nossa, eu preciso voltar no Brasil para ver meus filhos. Se eu ficar aqui na pandemia, o que é que vai ser de mim, né? Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo aqui? Vai estar tudo fechado, como é que eu vou trabalhar? E aí eu disse, acabou. E aí eu fui para casa, né? Voltei para casa. E nessa de voltar para casa, eu voltei com as dificuldades, né? As dificuldades na cabeça. Nossa, como eu vou trabalhar no Brasil? Como vou empreender nesse mercado, diante da situação... é muito fechado. Né, que as pessoas não conhecem esse mercado ainda. Como eu vou fazer isso? Então, no meu caso, eu comecei pela minha família, né? Minha família já sabia que eu estava estudando, viam meus stories, né? Eu tinha uma outra rede social antes, não era a Infercanábica, como é hoje. Era 420 Cannabis Medicinal, que era uma rede social que eu postava sobre cannabis em tudo, né? Mostrava tudo. E essa rede social também, ela foi perseguida. E eu perdi essa rede social com muitos seguidores. Nossa, isso daí pra mim foi assim recomeço. Só quem eu acho que trabalha com internet, assim, que entende essa questão, né? Verdade. Porque é muito fácil de fora a gente falar, não tô nem aí pra like, ou falar de seguidor, ou falar que as pessoas só estão atrás de seguidor, né? Porque a ilusão de pensar que quem vive de crescimento orgânico, né? Porque se não patrocinar, se não entrar para investir nas plataformas para que o seu trabalho aconteça. Então, perder um trampo assim é ruim, né? E muitas empresas, né, hoje upam quase tudo no Instagram, né? Exato. Perdeu o Instagram, perdeu tudo. Tem um backup e Foi tal. meu Tem caso. umas que já pensam na Meu possibilidade. telhado é de vidro, fica tranquilo. Você acredita? Gente, eu fiquei muito depressiva. Eu pensei em desistir várias vezes, mas alguma coisa dizia, Não desista. Não isso desiste. aí é um buraco que você vai sair dele, sabe? Então, assim, eu pensava, nossa, eu preciso recomeçar. Quem sou eu? Aí vocês me perguntaram, quem sou eu, né? quem é Hoje eu Stephanie? trabalho justamente ajudando pessoas, porque era essa a intenção desde o início. Meu Deus, me ajude a ajudar as pessoas da forma certa, porque eu não via mais prazer na minha profissão, sabe? É uma profissão linda e não valorizada, tanto é que a gente está brigando há 30 anos por um piso salarial, ou seja, as pessoas querem colocar o preço no nosso trabalho, isso não existe, sabe? É como você fazer um doce, você gastar, você fazer sua conta, a pessoa querer pagar qualquer coisa Mas pra você acha que isso é uma cultura nacional? Então, eu acredito que tenha Porque muita... eu acreditava, assim, que era regional, assim, dos locais. Não. Sabe? Imagina. Eu acho que é, Acho que é uma nosso coisa país nacional. mesmo, sabe? É? Nosso país. Porque no Canadá é diferente. Você não vê essa diferença de médico para enfermeiro, você não vê essa hierarquia acontecendo. Todo mundo é profissional e cada um vai falar
pelo seu trabalho, pelo que estudou, seu- pelo que aprendeu, sabe? E, infelizmente, as pessoas têm esse problema hoje de achar que o enfermeiro, ele presta serviço Isso pro pro médico. Não médico. existe Não isso, existe gente. E as pessoas não Como têm... assim? As pessoas acham que... Eu não tô sabendo. Ah, minha filha, Fala pra ela, amiga. você vai no pronto-socorro. Vamos dar um exemplo. Você vai no pronto-socorro. Você chegou lá, o médico... Você tá 2 horas esperando para ser atendida. Luana, você é enfermeira Então, também, para né? quem você... Então, sou enfermeira. Para quem que você vai procurar saber onde que está o médico? Exatamente. Para a enfermagem. Ah, enfermeira, cadê o médico? A enfermagem fala, não sei. Como que você não sabe? Como se a gente, como enfermagem, tem que ter o direito de saber onde que o médico está e por que que ele não Dever, tá. né? O dever. E tipo secretários. Então, é tipo secretários. E outra, as pessoas não têm a visão de que a enfermagem tem o É um seu trabalho papel. independente. É um trabalho independente. A gente não é secretário. Vou fazer um podcast sobre enfermagem. A gente Não, mas não é legal você falar também, não porque é além da enfercanábica, a Luana também é enfermeira, Também né, sou enfermeira. gente? É É legal ter esse ponto de vista, né? Legal, né? Duas E aí, profissionais sim. da mesma área. As pessoas não têm noção que os médicos, eles não vão te prescrever cuidados. Você vai no médico, você tem depressão. O médico, ele vai lá te prescrever a medicação. E ele te dá a receita, ó, com 90 dias você volta. Como você Acabou. vai lidar com aquela situação de cuidado, De aí cuidado. não é da alçada dele, Não é porque é da da alçada alçada do dele. enfermeiro. É sempre. prescrever, ele só prescreve. Eles Aquilo só que você falou, né? prescrevem. Ele só Isso. prescreve. É porque não sei, acredito que é porque cada um sabe o que faz, né? Só sabe o que um enfermeiro faz, um enfermeiro. Só sabe o que o médico faz, um médico. O que um engenheiro faz, o que um químico faz. É. Então, assim, eu não sei o que um químico faz, quais são todas as áreas, assim, todas as áreas que o químico... Eu sei que o enfermeiro pode atuar em 300 áreas, sabe? Então, assim, mais até do que 300 áreas. Então, nós estamos expandindo, né, nosso conhecimento também agora para cannabis, né? Sim, por isso que eu graças também a tenho Deus. o meu curso em Fercanábicos para justamente montar essa visão, né? Mostrar para as pessoas que existe uma planta, que essa planta tem mais de 500 propriedades medicinais e que nós temos um sistema que não estudamos na faculdade. Não Os aprendemos. médicos não aprenderam, os enfermeiros não aprenderam, nenhuma das profissões da área de saúde tiveram contato com o sistema endocannabinoide e que desde 94 já está batido o cartão dizendo, olha, esse sistema existe e ele precisa ser conversado, mas olha só onde estamos em pleno 2022, ainda discutindo a possibilidade de fazer uso dessas substâncias que ativam esse sistema e que equilibram o nosso organismo. Por que será? O que é que está envolvido aí dentro desse mercado da saúde que foi bloqueando o conhecimento dessa planta? Por que fizeram isso com a gente? Será que existe algum interesse macabro por trás para fazer a gente fazer mais uso de medicamentos, fazer a gente não se cuidar, para que a gente, né, infelizmente, ficasse doente? Por quê? Porque dinheiro medicamento é dinheiro é o que manda no mundo, infelizmente. A gente sabe que as pessoas hoje, elas têm uma visão bem distorcida, talvez, do que é o dinheiro, do que fazer com o dinheiro, sabe? Nem todo mundo tá equilibrado com a energia do dinheiro. E, assim, às vezes as pessoas acabam prejudicando umas às outras, ocultando informações importantes como essa do sistema endocannabinoide, né? Então, eu tive que precisar para pesquisar, né? Eu tive que precisar ficar doente, passar pela todo aquele processo de doença, interações medicamentosas acontecendo na minha vida, peraí, deixa eu ver o que é que eu posso fazer por mim mesma. Mas e as outras pessoas que não têm? Então, você teve um insight por você ser profissional da saúde, Isso. ter acesso ao conhecimento e sabia que estava errado aquela polifarmácia. Aí você parou, opa, isso não está certo. Se os medicamentos não estão fazendo efeito, algo tem que fazer. Não é possível. Exato. E aí, e as pessoas que não têm acesso a essa informação, que vê o médico como um... Não vou falar mal de médico, mas vê o médico como um Deus, e aí ele prescreve diversos Convulsivantes. Isso. Quase que não sai. Quase que não sai. Prescreve diversos, e aí a pessoa fica dependente daquilo, porque o médico, ele prescreveu, ele sabe o que faz. Então, é muito da confiança Da mesmo confiança para e aquele uma profissional, cultura. né? Tem que ter uma cultura da pessoa.
eu sei o que é bom para minha saúde. Se eu tô vendo esse medicamento que ele não tá me fazendo efeito, por que não, doutor, não tá Exato. fazendo efeito? Vamos buscar uma outra alternativa? Se ele negar, vai para outro lugar, vai para uma terapia integrativa. Exato, porque quem tem que escolher o seu tratamento, na verdade, o médico, ele é aconselhador. Igual o enfermeiro, igual as outras profissões. Ele lhe dá um leque de opções. Olha só, eu posso te ajudar com todas essas opções aqui. Você tá de acordo? Você quer, né? Não simplesmente impor o tratamento. Em relação à cannabis, eu acredito que hoje os médicos estejam mais abertos, mas na época que eu saí do Brasil para estudar fora, era completamente, assim, sem conhecimento mesmo. E a gente tá falando, por favor, relembre o ano. Quando eu saí, 2017 para 18. Ou seja, né, ainda é recente, o pessoal ainda tava aqui nessa ideia, né? Mas não tinha esse acesso a vários Instagrams, a várias pessoas, era mais assim, tipo, a marcha mesmo, as pessoas sabiam das marchas, né? Mas não sabiam, talvez, dos Instagrams aí que tinha... Eram muito pequenos, era muito pouco a quantidade. Hoje cresceu assim, meu Deus do céu. Muita gente fazendo trabalhos, né, em relação a cannabis. Você vê psicólogo hoje falando, você vê nutricionista. Hoje Mas antes, quando eu saí daqui, não existia essa galera falando sobre o medicinal, né? E as pessoas, mas porque a cannabis medicinal tá modinha, é modinha. Não, não é modinha. É a realidade que tá chegando pra gente agora, como eu cheguei no Canadá e... já tinha o iPhone 10, né, o X, né, o iPhone X, lançamento total, e o Brasil ainda no 7. No 7. Então, é a mesma coisa. Então, tipo, a gente tá vendo crescer, a coisa tá acontecendo, talento, mas é melhor do que nada. Né? Pior já foi, sabe? Sim, já. Pior já foi, por mais que esteja nesse governo, que a gente sabe que é um governo que não nos apoia, não apoia essa causa, porque não tem conhecimento. Talvez se, né, a gente conseguisse conversar de fato sobre essa situação, abrir um leque de oportunidades que o Brasil está perdendo, não estando nesse mercado, né, para que vissem números, porque infelizmente as pessoas só estão observando números agora, né? Então a gente tem que ver os números das pessoas que estão melhorando com essa substância. Sim. Tem alguma coisa errada, né? Porque se tem pessoas que estão melhorando, tem alguma coisa acontecendo. Então, vamos investigar, pegar pessoas que realmente, tipo James, né? Que é químico, vai tipo falar das substâncias, entendeu? Pegar pessoas referências, né, nessa área. Então, eu comecei a empreender nessa área justamente porque eu estava tendo muita demanda de pessoas doentes. Né? E a teleenfermagem é como a telemedicina. As pessoas não entendem que a gente pode clinicar sim, que a gente pode clinicar da nossa casa, que a gente pode sim ajudar os tratamentos dos pacientes da nossa casa. Então, com a pandemia, me prendeu, né? Eu trabalhei no Covid, né? E depois eu comecei a trabalhar em casa somente com assessoria canábica, que é o nome da minha empresa atualmente, né? Assessoria canábica, que é justamente para trazer as pessoas para ter esse entendimento. Porque... Instagram, @enfercanábica. Obrigada. Gratidão. E é isso, a gente precisa expandir mesmo o conhecimento para essas pessoas. E com a assessoria eu consegui isso. Porque o que foi que eu fiz? Eu juntei 3 profissões, no caso, né? A enfermagem, a assessoria, no caso, né, como uma terapeuta, né? Também sou terapeuta comportamental, trabalho com barras de Access, não sei se vocês sabem o que é. Já sabia. Sabe? Eu também já não sei, desculpa. Eu ia falar já. Não, eu conheço, mas que ela fazia, não. Também a gente aprende, né, com o tempo a ser mais... Você criou um método, né? Um método. Você foi lá fora, estudou, viu coisas que não estavam acontecendo aqui e montou a sua grade de trabalho, né? Verdade. E a fitoterapia também inclui nisso, né? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um curso de pós, né, em fitoterapia, né, medicina com plantas medicinais, e aí agregou mais ainda o conhecimento da cannabis. Então, e abriu mais um leque de oportunidades de ajudar esses pacientes a desmamarem seus medicamentos e colocarem no lugar medicamentos fitoterápicos, que são mais saudáveis, né, de fontes vegetais. Então, tudo isso foi somando, né? Então, comecei a ajudar minha mãe, comecei a ajudar meu pai, né? Tive história com todos os dois em relação à cannabis. Minha mãe sempre me
apoiou, meu pai sempre foi um pouco pé atrás, assim. Mas muda quando, de alguma maneira, eles podem, né, ser, assim, se provar o contrário pra eles, né? Exato, Em alguma e foi o que situação que aconteceu. seja possível isso, sabe, gente? Exato, Né? exato. Não sei, se por algum motivo a pessoa não aguenta mais falar, preciso tomar um pouco de óleo, preciso, né, fazer a manutenção, vou experimentar, Eu não tenho sei. que experimentar, né? E aí muda todo um... No caso da minha família foi assim, iniciando, né? Eu militando dentro de casa, tentando mostrar o valor dessa planta, o quanto essas pessoas foram enganadas, né? Pelo mercado, por mercado de medicamento, pelo mercado de tecido, todo mundo queria tirar essa planta de concentração. Por quê? Porque ela atrapalhava os mercados. Atrapalhava o mercado de medicamento, atrapalhava o mercado de ascensão de Sei. tecido, de Indústria papel. têxtil, química Exato. que estava surgindo na época, né? O Conta aí, nylon. James. Fala um pouco aí, James. Tem uma coisa interessante sobre o nylon, né? O cânhamo, a palavra cânhamo, deriva de um holandês antigo que é canvas, que é aquela capa da carroça que foram aquela visão do pica-pau da carroça indo pro oeste, sabe? Aquele tipo de tecido era feito principalmente com fibra de cânhamo. E com a ascensão da indústria farmacêutica no começo do século XIX nos Estados Unidos, desenvolveram-se o nylon, né? Umas fibras sintéticas que foi porque nylon, né? New York e Los Angeles foram dois químicos dessas cidades que desenvolveram e juntaram as suas duas pesquisas e começaram a produzir o nylon. Hoje a gente produz tudo, né? Quase com nylon. Verdade. E né, desde a gente conhece do fio de pesca, a coisa mais comum com o nylon, mas e mil outras coisas. Mas o nylon é um tecido que tem uma durabilidade menor, tem né, várias questões. O cânhamo, uma jaqueta de cânhamo, uma calça jeans de cânhamo, dura 30 anos, 20 anos, 30 anos. Por aí. São Uma peças jaqueta- vitalícias. Quase. Não E tem... são lindas. São lindas. Exatamente. Eu dei tem... uma stalkeada no Instagram do festival. Lá. Não tem como a gente criar um produto com a obsolescência programada daquele objeto, sabe? A gente tem hoje obsolescência programada em Não, tudo. calma aí. Pera. Obsolescência, obsoleto. Peraí. Algo- 100%. Algo 100%, obsolescência. né? Por Tá. exemplo, obsolescência programada. Isso aqui é uma obsolescência programada. Daqui 2 anos, por mais inteiro que ele esteja, você não vai conseguir fazer nenhuma atualização, sim, colocar nenhum tá, aplicativo. entendi. Também tem isso para roupas. Então, tipo, a roupa tem que rasgar para você comprar uma nova. Assim como Mas aconteceu pra que vai com a manter questão com dos canha? móveis. Uma roupa você vai durar 30 anos, você faz com material, Sim. digamos assim, de Essa- menor qualidade, que vai durar um ano, Porque- 6 meses. Pra Exato. a indústria Sabe, não É faz ótimo, sentido. Exato. Porque antigamente, eu acho que todo mundo aqui tem uma história, ou ouviu alguém falar dos nossos pais, de pessoas de outras gerações, que falavam que antigamente as coisas duravam mais, É os verdade. móveis, Sim, né? sim, E com entra certeza. nessa questão, Entra né? nessa questão, os automóveis, né? Todas essas Tudo coisas- ficou descartável, Tudo né? ficou descartável. Essa ideia de venda, de troca, de substituição, né? E mais lixo, né? Porque mais vai lixo. jogando fora. E vai E vai jogando. jogando fora. Gente, uma vez eu vi Na verdade, era uma propaganda. Não sei se foi uma propaganda. Foi nos stories, eu acho, de alguém. Uma máquina, né, no Japão, era na China, acho que era na China, que eles pegavam as roupas, eles amassavam e viravam uns quadradinhos, assim, desse tamanho, assim, sabe? Eles metem o louco, né? Já Sabe? faz um tempo Esse já que o pessoal tamanhozinho, ali... Eu disse, nossa, como é que Sim. consegue uma roupa daquela, sabe? Chique. Eu vi algo assim também já na internet. Como que consegue, né? Sabe aqueles vídeos assim? Tipo, tem a galera oriental, não sei se são só japoneses, né? Mas assim, eles estão assim, sei lá, um dia a dia. Acorda, aí acendeu a luz, clec, clec, clec. Tipo, a pessoa coloca comida no negócio. Tipo assim, tudo automatizado, tudo assim, automatizado. sabe? Um vídeo que dá uma sensação de paz no coração. Você fala, eu não tô fazendo, mas alguém tá. Mas É. alguém tá. Aham. Sabe? Isso tira até a nossa própria Sabe? autonomia. Só de panela. fazer. Não, eu Completamente. tô usando de humor aqui, mas tira total, né? A nossa autonomia também, né? Gente. E é isso, né? Então a gente vai E crescendo. E o Reaja? Vamos falar do Reaja? Ai, gente, Mas fala do Reaja. fale como que você chegou no Reaja com a sua É, prática fala clínica. Pronto, com na a minha sua prática clínica. Então,
Quando eu comecei a fazer as assessorias, né? Eu comecei a perceber o quanto as pessoas estavam loucas para fazer o uso do óleo e estavam dispostas a qualquer coisa, inclusive a comprar na internet. No Mercado Livre. Dando nomes. Né? Nas redes sociais. Então, começaram a aparecer vários Instagrams vendendo e várias empresas, assim, crescendo horrores, né? Com óleos. Mas peraí, com o discurso de que tinha CBD. Quando vocês falam ganhando dinheiro e tal, crescendo, vocês estão dizendo de empresas que têm um certo nome no meio? Assim, sim. Para com essa questão de qualidade? De assim, qualidade. De qualidade duvidosa? Sim. E isso acontece e os pacientes, eles entravam em contato comigo, muitas vezes já estavam fazendo uso. Olha a irresponsabilidade, ou seja, se automedicando, sabendo que... Coisa que muita gente faz, né? Muita gente faz. Aí, ó, não pode. E na minha prática clínica, né, era muito comum as pessoas chegarem dizendo, olha, tô usando, isso aqui é uma porcaria, não tô sentindo nada, tem alguma coisa errada nessa porcaria aqui e tal. E aí, antes, né, do Reaja, era mais complicado para poder ajudar esse paciente. Eu tinha que indicar outro óleo, dizer, olha, estaciona esse óleo, vamos fazer o processo certinho, vamos fazer a assessoria, depois vamos pegar o médico para prescrever, eu vou ficar acompanhando seu tratamento, a gente vai conversar sempre, né? Eu vou fazer questionários com você semanalmente, porque é isso que eu faço, né, nos acompanhamentos. Eu junto todas as informações, né, para que eu observe, de fato, a coisa acontecer, né? A mágica da cannabis acontecer. E os feedbacks, para mim, era muito importante. Então, quando o Reaja chegou, ele chegou para me dizer se aquele óleo que aquela pessoa... Se aquela situação que estava acontecendo, né? Antes, eu não conseguia resolver. Agora eu conseguia. Por quê? Porque eu pedia para o paciente comprar o Reaja e a gente ia fazer... Então, você já, em algum momento, você como que foi isso? De conhecer? Internet, né? Coisas... Eu quero o passo a passo. De pesquisa, né? Eu pesquisei, né? Comecei a pesquisar como conseguir descobrir se o óleo tem ou não tem CBD. Porque até então você não tinha noção, né? Não. Que era possível isso. Você pesquisou eu isso? Pesquisei para saber, mas eu sabia que existia algum produto. Eu só não sabia se existia a possibilidade de eu ter esse produto, sabe? Perto de mim. E aí, eu comecei a pesquisar, e aí apareceu o Reaja, né? E apareceu outras pessoas falando sobre... Era um site? Era o quê? Era um site. Que e aí, eu joguei no Instagram, né? No Instagram comecei a seguir. Antes, né? Eu já tinha visto postagens de algumas pessoas, confesso, porque é um mercado que é bem pequeno no Brasil. Que a maioria das pessoas se conhecem, de fato, né? Se encontram nos eventos, se encontram nos congressos. Então, eu comecei a dizer, nossa, então, existe esse produto. Então, esse produto, eu preciso desse produto. Então, eu comecei a indicar o produto para vários pacientes, para vários. E comprei, né? E, enfim, comecei a fazer o uso do Reaja nos óleos que apareciam às vezes pra mim. Tô usando esse e tal. Vamos testar. E tal. Já comecei a andar com Reaja na bolsa. Porque, enfim, eu gostava de fazer as experiências, de saber se realmente aquele paciente estava certo ou se ele estava errado, ou se eu estava errada nos acompanhamentos. E isso também te deu uma... Aí você me disse, estou errada, mas eu penso que parece que deu uma margem de trabalho, assim, né? Você ganhou um tempo com isso, né? Porque, encosta esse óleo, mas quando você conheceu o Reaja, você já pode trabalhar de uma forma mais integrada, né? Que aí mais eu dinâmica. tinha certeza. Com o Reaja me dava certeza de que tinha ou não tinha. Porque o paciente, às vezes, se ele estava distante, um exemplo, tô em Goiânia, e eu morava em Salvador, né? Então, hoje eu tô morando em São Paulo, mas nessa época eu tava morando em Salvador. Então, se o paciente dissesse pra mim, Stephanie, então, tu comprei esse óleo aqui. Aí eu mando a foto do óleo. Manda vídeo. Deixa eu ver a embalagem. Né? Tudo. Eu pedia tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Compra esse produto aqui. Esse produto aqui vai me dizer. E você filma. Aí eu ensinava pra ele, né? Porque eu não tinha o YouTube ainda, né? O canal do YouTube. Eu não tinha ainda. Então, não tinha como mostrar pra essa pessoa como era a testagem, né? Eu só explicava. Você vai comprar assim, assim, assim. A pessoa comprava, chegava. Stephanie chegou. Aí vamos fazer hoje. Aí eu pegava e ensinava a fazer, né?
E aí a pessoa mandava pra mim. Aí muitas vezes acontecia de não ter absolutamente nada de CBD. Era óleo puro. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, enganam umas às outras, né? Em troca de dinheiro. Porque, gente, você tá enganando uma pessoa. Você não tá só ganhando o dinheiro dela, você tá mentindo. E essa pessoa vai ter um sentimento pelaquela situação, porque não vai ter o efeito terapêutico, não vai acontecer, essa pessoa vai ficar psicologicamente abalada e isso pode sim impactar muito nos tratamentos, porque às vezes a pessoa fica esperando. E aí né? ela vai ter um discurso contrário depois, falando assim, já tomei óleo, já experimentei e não funcionou pra mim. Mas não funcionou por quê? Porque você não tinha, né? Você não tinha aquela substância ali. Então, o que acontece hoje é que o Reaja é uma ferramenta de redução de danos, o Reaja THC-CBD especificamente, né, uma ferramenta de redução de danos no uso de cannabis, porque vai qualificar o uso da pessoa com base no que ela tiver como resultado. Hoje, uma flor que tem alta concentração de CBD ou uma flor que tem alta concentração de THC, você não vai distinguir visualmente. Vão falar para você, olha, essa aqui é uma alto CBD, essa aqui é uma alto THC. Isso. Mas você visualmente não tem como ver isso. Então, o reagente possibilita que isso aconteça, porque é uma reação colorimétrica, gera uma cor através dessa cor. Como é muito comum, né, o teste de iodo, que era muito feito antigamente para ver se tinha amido, né, na mistura lá, que não deveria ter amido, por exemplo. Existem outros testes, o conhecidíssimo teste do aeroporto. Pingar aqui ficou azul é cocaína e tal. Então esses são testes colorimétricos, eles são muito comuns na história da química e é uma ferramenta que a gente possibilitou didatizar ela, porque é algo de laboratório, de uma bancada de laboratório, e a gente didatizou ela para um produto que um indivíduo possa levar na bolsa, levar para casa e testar. E é isso, eu acho que lá em 2008 a gente imaginou que as principais pessoas que se beneficiariam disso, claro, você pode abrir ele aqui, ó, vou abrir ele. Tô tão curiosa. Deixa eu deslacrar aqui. Então ele é um produto que vem, essa embalagem, a ideia é que ela seja segura. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar pra ver. Vocês vão amar. Aqui atrás Isso tá... salvou muito paciente meu, gente. Aqui tá a descrição do produto, né? Ó, teste colorimétrico para canabinoides. As instruções, e aqui dentro tem 2 frascos com 2 tubinhos. Vira pra câmera ali, Jamie, você consegue aqui, mostrar? Consigo. Então aqui são 2 frascos com 2 tubinhos de ensaio. E os 2 frascos são 2 reativos diferentes. Um reativo deles, o de CBD, ele permite a identificação só de CBD. Agora, se eu quiser saber se também tem THC, eu tenho que pingar esse concomitantemente. Então aqui tem as instruções por fora e aqui por dentro mais informações ainda que revelam todo o processo de interpretação dos resultados. Então você vai realizar a testagem e o desenvolvimento de uma cor roxa nessa testagem vai indicar a predominância de CBD. O desenvolvimento de uma cor azul vai indicar a predominância de THC. É um teste que gera 2 cores. Ou uma terceira cor que é não reação, não reage, permanece da mesma maneira como uma aparência do óleo amarelado. E onde que a gente encontra o Reaja? O Reaja vocês encontram no site reaja.com.br. Com meu cupom de desconto. Reaja. Infercanábica 10. Reaja.com.br com o cupom de desconto da Stephanie, Infercanábica 10, tudo em caixa alta junto. Infercanábica 10. Então, assim, esse teste, existem outros reagentes que testam outras coisas, mas esse é a maior ferramenta hoje necessária no debate da cannabis medicinal, não só no debate da cannabis, mas de outras substâncias também. E a gente pode e deve começar por ela agora, né? Exato. Visto a necessidade e a ascendência do mercado. Lu, fala. Bom, o que eu tenho que falar... Ai, gente, que o tempo está acabando. Ai, não. Não, entendeu? Voa, né? Está voa. Já foi, né, Rafa? Meu coração... Já deu, né? Já deu o tempo? Oi? Pode finalizar aí. Tá bom, a gente vai finalizar. Mas assim, Lu, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Depois até a gente pode, não sei, cortar essa parte para poder editar ou pode deixar também, se for o programa Eu posso inteiro. ler minha poesia também pra vocês. Mas sabe o que eu pensei? É que assim,
Tem muito assunto. Tem muito assunto. Muita Seria, coisa, de gente. repente, não seria legal, se for possível, série? a gente trazer a Stephanie de novo, se for possível, o James, se estiver por aqui? Porque aí a gente senta a posteriori. Faz mais, gente. Então é isso, gente. A gente vai finalizar agora porque a gente volta, tá? Voltamos. Obrigada pra quem vai assistir, pra quem assistiu. Stephanie, finaliza falando sobre a sua consultoria. Ok. Por favor. Então, as pessoas que têm necessidade de fazer uso dessas substâncias, né? Na verdade, são todas as pessoas. Porque tá todo mundo doido, né? Infelizmente. Todas as pessoas. Todas as pessoas podem fazer o uso da planta cannabis, sim. Só que a gente precisa saber qual a idade dessa pessoa, qual a patologia que essa pessoa tem, se ela tem, né? Porque assim, tá todo mundo ansioso, né? Então, quem tem ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, quem tem filho autista, né? Epilepsia, enfim, todo mundo, né? Todas essas pessoas têm uma coisa em comum, que é o sistema endocannabinoide, e algumas pessoas ativam esse sistema, outras pessoas não ativam esse sistema, né? E sim, de fato, esse sistema é um sistema regulador de funções. Então, as pessoas que querem reorganizar as suas funções precisam entender que esse sistema, ele é um sistema que a gente pode ativar, né? Ou provocar essa ativação interna nossa. Mas isso é preciso, né? Cada paciente se conectar, né? Com quem realmente sabe ajustar isso, né? Com cuidado, né? A enfermagem é o cuidado. Então, a gente tem que... Muitas pessoas precisam aprender a cuidar com cannabis, né? Muitos enfermeiros. Mas eu já faço isso, né? Já ajudo essas pessoas, mas muitas vezes elas precisam ser pacientes primeiro, para elas sentirem a potência da planta medicinal acontecendo, né? Então, a assessoria canábica, ela proporciona não somente o conhecimento, não somente uma consulta, não é somente uma consulta, né? Mas proporciona o conhecimento, mas também a forma na qual essa pessoa vai se identificar, né, com esse processo de cuidado, né? Então, é um acompanhamento, não é qualquer coisa que a gente faz com esse paciente. Então, é uma triagem específica, uma anamnese específica para que esse paciente entenda como essa planta vai modificar o sistema, né? Como ela vai ajudar a melhorar os seus sintomas. Então, essa pessoa pode entrar em contato comigo através do meu site, né? Infercanabica.com. Procura a Stephanie no Instagram. Ou no Instagram. Que a gente tá aqui, tá, gente? Hoje em dia é assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo, tá? Porque a gente é tudo do marketing, entendeu? Isso. A gente produz, a gente cozinha, a gente faz o reaja, dá consultoria, então a gente tá o tempo todo fazendo tudo. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque como eu ando maratonando podcasts pra ser uma pessoa um pouquinho melhor aqui, né? Imagina, e aí eu vi, assim, tipo assim, uns podcasts de negócios, né? E aí a galera tava 1000 graus, assim, sabe? E uma conversava aqui, a outra já fazia um stories, assim. Eu falei, é o tempo todo. Porque a gente pra fazer tudo, e se a gente não se apoiar, né? Exato. Enquanto um fala, o outro filma e tal. E aí quem assiste vai ver tudo isso. Mas pra quem ouve, né? Ouviu as informações aqui também. É isso, gente. E é isso, a Stephanie volta. A Stephanie volta. James, você volta? Eu acho que eu volto sim. Se a gente organizar, volto. Então vocês vão voltar. A gente vai finalizar porque a gente vai voltar. A gente vai voltar, então. Parte 2. Voltaremos. Não, de qualquer jeito vamos finalizar, tá bom, Rafael? Obrigada pela paciência. E é isso. Quem quiser me procurar, né? Entra no site, no Instagram. Eu mando meu portfólio, essa pessoa vai entender como é. Gente, Google, Infercanábica. Google. A pessoa vai entender como é. Só sabe fazendo. Não tem pra Mas a gente vai deixar na descrição do vídeo a página da Stephanie, o WhatsApp, todos os contatos possíveis. Mas assim, Lua, e o seu Instagram? O meu Instagram é @possibilité_podcast. E o seu Instagram pessoal? Ai, meu Instagram pessoal, não faça isso comigo. Você vai perder a oportunidade? Não, essa oportunidade hoje eu vou perder. Gente, ela não quer passar o Instagram, tá? O meu é Elipse Chante, 2 T's. Ai, gratidão. James, fala do Reaja. Meu reaja é reaja.br. E o meu pessoal é James Cava. Tudo junto. E é isso. A gente volta. A gente volta. Valeu, galera. Obrigado. Adorei. Tchau.